chama a doutora Alexandra Fux de Araújo, que possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e graduação em História pela Universidade de São Paulo também, e é juíza de Direito desde 1998 e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo. Boa tarde a todos. Eu não tenho mesmo preparo físico da professora Nicéia, então vou ter que falar sentada. Bom, eu cheguei um pouquinho atrasada e foi bom que eu pude ouvir a fala da professora Nicéia, e eu acredito que o judiciário pode trazer uma perspectiva complementar em relação a esse debate da judicialização e educação especial. Pessoalmente, eu tive uma experiência profissional bastante intensa com uma ação coletiva específica envolvendo o atendimento aos autistas. Quando eu assumi a 6ª Vara da Fazenda Pública, havia uma grande litigiosidade nesse processo. E nós tínhamos, dentro dessa execução, dessa sentença, que garantiu aos autistas o atendimento em estabelecimentos exclusivos para pessoas com autismo, que não fossem aqueles destinados às pessoas com outros problemas mentais, e caso assim não disponibilizasse o Estado, caberia o custeio privado. Então, quando eu assumi a 6ª Vara, a execução desse processo era extremamente desordenada, e a primeira conclusão que eu cheguei ao analisar esse processo foi que não se tratava de uma execução. Eram 200, 300 pedidos individuais, totalmente diversos um do outro, sem nenhuma ordem, sem nenhuma lógica, todos eles representando não uma política pública de atendimento ao autismo, não qualquer política pública, mas sim o simples desejo, o simples voluntarismo de cada um dos genitores desses autistas. Bom, e esse processo, ele foi ajuizado no ano de 2000, mas justamente de 2000 para cá, todo o pensamento em relação ao atendimento de pessoas com alguma deficiência passou por muitas mudanças, né? A partir da Constituição, principalmente, eu tenho certeza de que hoje já foi mencionado isso, né? Com toda certeza, mas, bom, eu vou pular a definição de educação especial e educação inclusiva, né? Como é que mexe aqui? Onde que eu miro? Tá. Porque o público aqui com certeza sabe a diferença entre as duas. Mas o fundamento legal para a educação especial vem da Lei 9394/96, capítulo 5º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. E haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular. Bom, esse dispositivo da lei, em nenhum momento foi mencionado, por exemplo, na minha inicial da ação coletiva. Então, a judicialização, e esse é um dos primeiros problemas da judicialização de políticas públicas no Brasil. Não apenas aquela que diz respeito à educação especial, mas também em relação à saúde, em relação à moradia. Não existe nenhum parâmetro legal. E, então, os pedidos das partes decorrem de um voluntarismo, e a decisão judicial muitas vezes também vai decorrer de um voluntarismo, né? Bom, agora, por outro lado, já existem alguns parâmetros legais através dos quais pode ser feito o controle, ou seja, que o juiz pode se servir para que a sua decisão tenha algum parâmetro, né? A começar da Constituição Federal, artigo 205, que estipula que a educação é um direito de todos, pois apenas a educação garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E, bom, a parte do texto constitucional, eu também vou colocar uma afirmativa em relação àquilo que a professora falou, né, mas para depois debater, né, mas eu acho muito difícil
se afirmar que os pais têm toda a liberdade de escolha em relação à educação do seu filho, porque existe um limite para isso, né? A gente tem que educar todos os filhos, sejam eles pessoas especiais ou não, para o exercício da cidadania, para a independência, para a qualificação para o trabalho. E muitas vezes os pais, com a melhor das intenções, acaba fazendo opções que visam mais a proteção para sempre do seu filho diante das suas limitações do que propriamente uma educação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, dentro das limitações de cada um, claro, né? Bom, a partir do artigo 205 também se estabelece o dever do Estado em oferecer esse atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, então, é uma opção do poder público ter esse atendimento educacional especializado? Não, não é uma opção. Então, de repente, uma judicialização pode vir a ser de melhor qualidade se, em vez de os pais pedirem um atendimento para o seu filho, ou domiciliar, ou em determinada escola, passar a exigir do Estado que tenha esse atendimento educacional especializado na escola mais próxima da sua residência. Bom, na década de 90, essa legislação passou por uma evolução. A gente teve a portaria, que vocês devem conhecer melhor do que eu, a portaria MEC 1793/94, que é uma recomendação de inclusão de conteúdos relativos a pessoas com deficiência nos currículos de formação de docentes. Sim, porque a formação de docentes até aquele momento nem mencionava pessoas especiais. Eu tenho até uma vivência histórica de vida, né? Eu tenho minha irmã que tem síndrome de Down. E essa minha irmã estudou em escolas comuns até, acho que uns 12, 13 anos. Naquela época era muito difícil, só escolinhas muito pequenininhas, à beira da falência, aceitavam uma pessoa especial em sala de aula. E havia realmente uma questão de formação muito grande, né? E que existe até hoje. Existe um ciclo vicioso, ou viciado, que eu acredito que a gente só vai conseguir superar a partir de uma política pública efetiva de atendimento à pessoa especial. Hoje, o docente não sabe lidar com a pessoa especial porque ela não teve contato com a pessoa especial, então não sabe tratar. Então, mesmo quando ela está incluída na sala de aula, ela muitas vezes acaba excluída de fato, né, de todas as relações, porque ele não sabe conversar, não sabe fazer essa mediação com a pessoa com deficiência. E esse ciclo acaba se repetindo, né? Essa criança sai da escola, vai para uma escola especial, onde tem pessoas que sabem fazer essa mediação, mas, por outro lado, ela também não aprende a lidar com o mundo, né? Então, a lei, o espírito da lei visa superar essa falta de diálogo mesmo entre o mundo das pessoas especiais e o mundo de todos nós, né? Mais tarde, a LDB definiu a educação especial, passou a assegurar o atendimento aos educandos com necessidades especiais, na lei. E aí um dos grandes problemas da judicialização. Não se pede para cumprir a lei, porque a lei foi criada dentro de um sistema legislativo, refletindo uma política nacional, né? E dificilmente, quando a judicialização, quando um caso é apresentado ao juiz, ele é apresentado para se pedir o cumprimento da lei, né? Bom, posteriormente nós tivemos o decreto 3.298 de 99, que dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. E nessa ocasião, a educação especial é definida como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Eu nunca vi também nenhum pedido formulado judicialmente nesse sentido. Estou fazendo ao contrário. Bom, mais recentemente a gente teve o decreto legislativo 186 de 2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do seu protocolo facultativo, assinado em Nova York em março de 2007.
O meu processo foi de ação coletiva foi ajuizado em 2000, transitou em julgado em 2006, não menciona nenhuma dessas leis e sua execução começou já depois do decreto legislativo de 2008, quando sequer seria possível se garantir aos autistas um atendimento exclusivo em estabelecimentos onde são atendidas apenas pessoas com autismo, porque já existia esse decreto legislativo 180/2008, que trouxe o direito da pessoa com deficiência de ser atendida em todas as escolas, trouxe o direito à educação com todos os apoios necessários, né? E eu trago alguma coisa desse decreto porque são aspectos que a gente não vê na judicialização. Olha só, os Estados partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos. Bom, eu não vejo ações envolvendo pessoas com deficiência, pelo menos no âmbito do Estado ou do município, que visem assegurar esses direitos fundamentais das pessoas especiais. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial. Com base nesse dispositivo, que eu entendo que existe uma limitação dos pais em relação àquilo que eles podem desejar para os seus filhos. Um pai não pode entender que a melhor coisa para a sua filha de 4 anos, por exemplo, é ser internada, de forma nenhuma. E talvez ser colocada numa escola especial pelo resto da sua vida também não seja a melhor opção. Como é que ela vai aprender a conviver? Os Estados partes assegurarão às crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhe disserem respeito. Tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com a sua idade e maturidade. Isso parece supérfluo, mas eu vejo isso até no meu dia a dia. Quem não aprende a ouvir uma pessoa com deficiência desde cedo, quando se torna adulto, dificilmente também aprende a ouvir uma pessoa com deficiência. E a entrar dentro do seu mundo e valorar a sua opinião. E daí que eu acho que é tão importante a educação inclusiva da forma como está prevista na lei. Lógico, com todos os apoios, com toda a assistência, né? Isso que deveria ser pressionado, o Estado deveria ser pressionado a dar. Porque esse processo educativo da inclusão acaba sendo um ciclo de retorno. O adulto aprende, as outras crianças aprendem e podem se tornar adultos capazes de ouvir a livre expressão das pessoas com deficiência. Bom, artigo 24 da Educação. Os Estados reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos. Também não vejo ação judicializada, pelo menos na esfera estadual ou municipal, que busque assegurar esse direito. A judicialização hoje, quando ela ocorre, ela visa, normalmente são pedidos individuais, formulados por pais, são pessoas que estão responsáveis por uma pessoa com deficiência, pedindo um determinado insumo ou outro. Ou medicamento, ou a condução, ou que seja atendido em uma determinada escola, porque o pai acha que aquela é a melhor escola para o seu filho. Nada se vê na judicialização que vise a garantia da não exclusão do sistema educacional, que vise a garantia de adaptações razoáveis, garantir o apoio necessário ao sistema educacional, medidas de apoio individualizadas em ambiente que maximizem o desenvolvimento acadêmico e a plena e igual participação no sistema de ensino. Isso a gente não vê na judicialização. Bom, a conclusão que eu tenho da minha experiência prática e juntamente com numa análise juntamente com a lei, é que o Brasil, ao ratificar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, fez uma opção legal e constitucional pelo ensino inclusivo.
Então, não seria uma opção do pai não dar o ensino inclusivo de início, né? As restrições ao ensino inclusivo, elas devem vir em função da limitação de cada pessoa com deficiência. Lógico, algumas pessoas dificilmente podem ser incluídas no sistema, na rede comum de ensino, porque são pessoas com grandes limitações, né? Mas isso aí não deve ser uma opção dos pais, e sim uma análise daquela pessoa com deficiência, uma avaliação interdisciplinar daquela pessoa, e que pelo nosso sistema jurídico ela deveria ser repetida com alguma frequência, e todas as restrições dessa pessoa em relação à participação do ensino normal devem vir em função da sua limitação individual. Bom, aí podem colocar, mas não é opção dos pais escolher a escola. Bom, se você tem condições financeiras, você pode escolher para o seu filho a escola suíça, uma escola estrangeira, uma escola religiosa, mas o que o Estado deve dar é uma opção dentro da lei, dentro daquilo que está colocado dentro do nosso Plano Nacional de Educação e de acordo com os nossos princípios constitucionais. O Estado, principalmente o Estado, não pode abrir mão daquilo que está na Constituição. Então, não é uma opção, digamos assim, exclusiva dos pais decidir o que vai decidir em que estabelecimento seu filho vai estudar. Bom, eu entendo que o controle judicial de políticas públicas deveria se pautar basicamente pela nossa estrutura legislativa já existente, e não nas opções individuais de cada um, porque senão, e agora eu estou plenamente de acordo com o comentário da professora Eusséia, né? A gente nunca vai ter uma política pública de atendimento às pessoas especiais. Nós vamos ter várias decisões individuais sendo cumpridas, os recursos públicos escoando para o atendimento dessas pessoas, desses casos específicos. O Estado divide não somente recursos materiais, mas também esforços de equipe. Como que o Estado vai se organizar, vai se planejar, se ele tem que ter, além do planejamento comum que deveria ser para todos, atendendo ao interesse público, o planejamento também de A, de B, de C, de D, a mudança de opinião de F, que antes queria X, mas agora quer Y. Não tem Estado que resista a tanta diversidade de forma de atendimento. Não é possível se desenvolver uma política pública de atendimento se não se tem um caminho a ser trilhado. Bom, agora, o que a gente faz quando o Estado é omisso, né? Porque esse é o maior problema que a gente tem. Ninguém estaria aqui discutindo hoje a judicialização das pessoas com deficiência se a gente tivesse um Estado que prontamente, ao ser promulgada a Constituição Federal, tivesse tomado as medidas necessárias, tivesse dado preferência à educação e, naquela ocasião, tivesse feito um planejamento para que as pessoas especiais passassem a ter um atendimento na rede pública. Então, nós temos esse caso da ação civil pública que garantiu, o processo foi ajuizado em 2000, após a Constituição, tratamento aos autistas com isolamento da sociedade. Bom, a gente tem que desenvolver então parâmetros. É necessário que haja uma observância política nacional de educação, porque eu sei que todo mundo critica a política, a gente vive um momento difícil, mas a gente tem representantes federais, Brasília, que promulgam leis que refletem a nossa vontade, né? Então, essas leis que foram promulgadas, que estão ali, elas devem ser cumpridas, e todos nós, cada um de nós, deve fazer um esforço
para que essa lei seja cumprida. Cada pai de pessoa especial, cada professor de pessoa especial deve lutar para que essa política nacional de educação seja cumprida da forma como a lei foi promulgada, né? Também é importante que haja observância da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porque isso é até uma questão de credibilidade do Brasil lá fora, né? Como que nós assinamos, ratificamos uma convenção e não tomamos nenhuma medida prática? Quem vê o Brasil em termos de legislação acha que o Brasil é um país extremamente evoluído, mas a gente tem que superar a questão da formalidade e chegar para a materialidade, para a eficácia dessas leis, né? E essa observância da lei é fundamental também, porque é observando essa lei que a gente pode também garantir a cidadania e a dignidade da pessoa com deficiência. Não é digno para ninguém passar a vida internado num estabelecimento ou ficar numa escola especial até seus pais virem a falecer e depois ir para um estabelecimento, ficar internado, porque essa pessoa não tem nenhuma conexão com o mundo. Como não tem nenhuma conexão com o mundo, não tem outras pessoas que gostem dela, que cuidem dela e que tenha laços suficientes na sociedade para se manter em sociedade. E então, daí também há uma necessidade de separação das necessidades das pessoas com deficiência, das necessidades de seus responsáveis. Lógico, os pais das pessoas com deficiência também merecem um apoio, isso é uma outra questão. Mas eles não podem fazer opções por seus filhos, tendo em vista suas necessidades de autoproteção. Bom, era isso que eu queria colocar aqui da minha experiência com a judicialização. Tem mais 5 minutos? Bom, então eu posso falar um pouquinho mais deste processo dos autistas e outros casos que eu tenho recebido individualmente. É muito comum as pessoas insistirem, os advogados insistirem com custeio privado. E escolha de estabelecimentos. E escolha de estabelecimentos que não sejam de pessoas, de crianças comuns, na parte de educação. E no que diz respeito aos adolescentes e adultos, a maior parte dos processos, as pessoas que entram com ação, visam a internação das pessoas com autismo. A gente percebe pelos processos que existe uma dificuldade muito grande de superação da adolescência e mesmo o próprio Estado, quando ele vem no processo, ele fala, olha, eu não tenho nenhum recurso interno. E qual é o destino desse autista que ficou internado? Bom, muito provavelmente ele nunca mais vai ser desinstitucionalizado. E então é muito necessário que se desenvolva esse apoio especializado. A gente tem que pensar na questão da creche, que é um primeiro momento, num segundo momento no ensino fundamental e um terceiro momento a adolescência, porque seja autista ou tenha qualquer outro problema, essa criança vai passar por momentos difíceis na adolescência que vão ser que os pais não estão preparados, os professores muito menos, que é muito mais fácil você lidar com uma criança especial e deixar ela num canto, que seja, né? Do que lidar com um adolescente. Agora, se você não aprender a lidar com a criança, você também não vai aprender a lidar com o adolescente especial. Aí esse adolescente especial, o destino dele vai ser o isolamento. A partir do isolamento, como é que ele vai ser incluído depois? Na família, na sociedade, no ambiente de trabalho. Quer dizer, as dificuldades que você não supera na infância, que não supera com uma inclusão que é social, porque a inclusão na escola é uma inclusão social. Essa dificuldade apenas vai aumentando no decorrer da vida. E cada vez fica mais difícil trazer de volta essa pessoa para a sociedade. E no final a pessoa especial acaba prisioneira ou na sua casa ou num estabelecimento sem nenhuma oportunidade de convivência em sociedade. Então, eu sou adepta da inclusão, sim, em primeiro lugar porque a lei assim determina, né? A lei está aqui e a gente deve cumprir a lei da forma como ela foi promulgada.
E em segundo lugar, porque eu também tenho essa experiência pessoal e eu vejo o quanto a inclusão é relevante. A minha irmã teve essa oportunidade de ser incluída, ela é uma pessoa que hoje não trabalha regularmente, ela faz um trabalho voluntário uma vez por semana, mas ela tem um ambiente social. Ela sabe conviver com outras pessoas, sabe trabalhar, sabe ajudar, ela é independente, ela consegue tomar o seu medicamento sozinha na hora certa, ela escova os dentes sozinha, ela se veste sozinha, ela toma banho sozinha, porque ela aprendeu que isso é uma necessidade social e que ela tem que fazer por ela mesma. E essa é a primeira independência que a pessoa especial deve conquistar, né? A independência consigo própria, né? E o espelho social é muito importante, de outras pessoas que têm a mesma independência. Porque sem o espelho social é muito difícil você desenvolver essa habilidade. Bom, então agora eu encerro a minha fala. Agradeço a todos e agradeço aqui a Defensoria também a oportunidade. Eu acredito que vai ter gente aqui que vai me matar, né? Mas essa é uma perspectiva do judiciário, principalmente. Obrigada, doutora Alexandra. Pedir...